Beleza, pessoal? Vamos finalizar aqui com HTML. Vou mostrar algumas coisinhas antes e logo em seguida vou mostrar para vocês como validar o nosso documento. Então vamos começar. Já tenho aqui no Sublime Text, aqui no meu documento index.html, eu já tenho essa estrutura montada, o meu H1, já abri aqui no navegador. Também tem outro documento montado chamado contato.html, uma estrutura básica. Coloquei aqui esse H1, tá? Para nós começarmos. Vou vir aqui no index. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou criar aqui um iframe, tá? src. E aqui dentro do iframe eu quero abrir o contato.html. Eu quero que tenha uma largura de 600 pixels e que tenha uma altura de 300 pixels. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu documento. Vou dar um F5. Então vejam só. Abriu aqui o meu documento contato.html. Aí, vou fazer o seguinte. Aqui em cima, antes do iframe, vou criar uma tag A, href. Vou querer abrir o site do W3 Schools, quando eu clicar aqui. Então, vou vir aqui no navegador, vou copiar o URL, vou dar um Ctrl C, tá? Vou colar aqui no href, Ctrl V. Então, quando eu clicar aqui, eu quero abrir o site W3 Schools. Porém, eu quero abrir aqui dentro desse iframe. Como é que eu faço isso? É bem simples. Primeiramente, eu venho aqui no iframe, dou um nome a ele, ó. Name é igual, por exemplo, quadro. Posso colocar qualquer nome, coloquei esse apenas para exemplificar, tá? Aí aqui dentro, eu vou botar aqui o atributo target no link, né? Igual quadro. Estou pegando aqui o nome do iframe. Agora eu vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5, aqui está meu link. Inclusive, vou dar aqui um BR no link aqui, ó, para deixar mais separado, mais bonito. Vou dar um Ctrl S, F5, está aqui meu link. Quando eu clico aqui agora, vejam, ele abriu aqui dentro do iframe, o site W3 Schools. Basta colocar o target e o nome do iframe, para que a gente consiga fazer esse efeito. Agora, lá no documento, contato.html, vou vir aqui, ó, eu vou criar um link, uma tag A, href, vou colar aqui a URL do site W3 Schools. Vou botar aqui W3 Schools. Eu vou querer fazer o seguinte. Vou querer abrir o site W3 Schools na minha janela principal. Como é que eu faço isso agora? Perceba o seguinte. Se eu deixar do jeito que está aqui. Vou vir aqui no meu exemplo. Vou voltar aqui, ó. Vou dar um F5. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir aqui dentro. Por que abriu aqui dentro? Porque por default nós vimos que é o target, né? O default é underline self, que diz o quê? Abre onde você está. Underline self. Vou voltar aqui, ó. Já que o link está aqui no iframe, ele vai abrir aqui dentro do iframe. Mas também existe um comando que eu posso dar aqui chamado underline parent. Ele vai abrir fora. Então se eu vier aqui, vou dar um F5 e clicar aqui, perceba que abriu fora. Tá? Então são esses detalhes com relação aqui à navegação com iframe que nós temos que ter em mente, tá certo? Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês é a seguinte. Aqui no documento index, eu vou criar um formulário, um form. Vou botar aqui o name, por exemplo, form mesmo, só para exemplificar. Action, igual e tal, vou deixar vazio. Vou fechar o form. E vou criar aqui dentro um select, né? A gente viu isso na aula passada. Vou dar um nome aqui, ó, name, por exemplo, estado. E aqui dentro eu vou criar as opções. Option, por exemplo, Rio de Janeiro. Vou botar aqui o value igual RJ. Vou copiar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Aqui eu vou colocar São Paulo. Aqui vou colocar, por exemplo, Minas Gerais. Opa. Aqui vou colocar Bahia mesmo. Bahia. Aqui vou colocar SP. Aqui vou colocar MG. E aqui BA. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo. Vou dar um F5. Aqui está o meu select. E perceba que a opção selecionada, por default, foi aqui o Rio de Janeiro. Por quê? Porque é o que está aqui primeiro.
Mas se eu quiser que, por exemplo, o Minas Gerais seja selecionado, eu posso utilizar aqui na tag Option um atributo que eu não mostrei na aula passada, vou mostrar agora, que é o selected. Selected é igual selected. Se eu der um Ctrl S agora, vir aqui no navegador e der um F5, já veio aqui o Minas Gerais selecionado. Tá certo? É o que ficou pendente. Agora, pessoal, vamos mostrar como validar o nosso HTML. Vou vir aqui no meu documento index mesmo, já tenho o meu formulário, eu tenho o meu iframe, eu tenho uma tag A aqui, tenho o meu título. Vou criar aqui agora alguns outros elementos, por exemplo, vou criar aqui um parágrafo, ó, texto, vou copiar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, criei 3 parágrafos, vou criar uma tabela, table, theread, tr, th, por exemplo, top, vou dar um Ctrl C aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, aqui depois do theread vou criar o tfoot, vou criar o tr, vou criar o td, vou colocar aqui, por exemplo, o texto fim da tabela, né? E aqui vou botar o callspan de 3. E depois do tfoot, eu vou criar aqui o tbuddy, vou criar aqui dentro um tr, vou criar aqui um td, vou colocar o texto buddy, por exemplo. Vou copiar esse td aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou copiar aqui, ó, e vou copiar o tr todo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Agora eu vou criar um outro elemento, o li, item, por exemplo. Estou fazendo isso aqui, pessoal, só para criar elementos, para a gente ter o que validar, né? Então, pessoal, já criei aqui bastante elementos no meu HTML e vamos ver como é que a gente pode validar isso aqui agora. Primeira coisa, vou vir aqui no Google, digita aí, ó, validar HTML, vai vir essa primeira opção, ó, validator.w3.org. Clique aqui e abre ele, ó, abrir o site. É nesse site que nós vamos fazer a validação, né? Esse site é da mesma organização que mantém o site W3 Schools, tá, pessoal? É uma organização regulamentadora de tecnologias para a web e é importante nós passarmos da validação deles. Então, eu tenho aqui essa página, eu tenho essas abas aqui, ó, essa primeira opção, por exemplo, está escrito aqui, ó, Validate by Yuri. Se meu site estivesse online, eu poderia colocar aqui a URL do meu site. Ele ia fazer a validação para mim. Mas como meu site não está online, eu não vou utilizar essa opção. Também tem essa opção aqui, ó, Validate by File Upload. E aqui me traz esse input, né, do tipo file. Se eu clicar aqui, eu posso escolher o meu documento que eu quero validar. Eu escolho ele. Eu não vou escolher aqui agora. Clico em check, ele vai fazer a validação, tá, nesse documento. Eu vou escolher essa opção aqui, a última, ó, Validate by Direct Input. Como é que funciona? É bem simples. Eu venho aqui no meu Sublime Text. Eu vou querer validar todo esse documento, então eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar. Vou vir aqui dentro desse text area, né? Vou dar um Ctrl V. Então copiei todo o meu HTML aqui, ó. Agora vem aqui em check. Percebam. No caso aqui, o meu HTML passou na validação. Se por exemplo eu vier aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa tag de fechamento aqui do buddy. Olha só. Está errado aqui, ó. Eu tirei, vou dar um Ctrl S, vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou vir aqui agora, ó, dentro desse text area. Vou dar um Ctrl A, vou tirar esse texto, pronto, e vou dar um Ctrl V no novo texto. Olha só. Percebam que eu esqueci de fechar essa tag aqui, ó, no buddy, né, propositalmente. Então, se eu fizer aqui agora o revalidate, olha, ele encontrou o erro e não passou na validação. Aí o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ir lá corrigir. Aqui embaixo ele vem trazendo alguns detalhes sobre os erros, o que a gente pode fazer para corrigir, enfim. Vai mostrar aqui que na linha 10 eu tenho um erro. Posso vir aqui, ó, linha 10. Linha 10, aqui na linha 9, ó, a gente sabe que o erro está aqui. Vou dar um Ctrl S. Agora vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou vir aqui no meu text area, Ctrl A. Vou tirar isso aqui, vou dar um Ctrl V. Colei agora o documento corrigido. Revalidate. Passou na validação. Aí, quando passa na validação, o que acontece? Eu recebo aqui, ó. Vejam bem.
os parabéns, né? Passei na validação e me disponibiliza aqui esse código. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu documento, aqui embaixo mesmo, ó. Eu vou colar aquele código que eu recebi. Colei aqui, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo agora, vou dar um F5. Veja só, eu recebi um selo, né? Um ícone mostrando que o meu site ou a minha página passou da validação, tá certo? Então, pessoal, com relação ao HTML, a gente já viu o básico, a gente viu realmente, a gente fez um tour na linguagem HTML, estamos em condições então de passar para o próximo passo. E o próximo passo será estudar CSS, tá? A gente aprendeu a estruturar o site, a criar o HTML, porém, o HTML não deixa a nossa página bonita. O que vai deixar a nossa página bonita, estilizada, é o CSS. E na próxima aula a gente já começa nesse novo projeto. Valeu, até mais!